Boa noite, meninas! Hoje eu estou de rosa, com fundo rosa, em homenagem ao Outubro Rosa. Essa campanha mundial não é só restrita ao Brasil, é o mundo inteiro falando a mesma língua, que a gente tem que se prevenir o câncer de mama e, quando não for possível a prevenção, a detecção precoce. E hoje a super convidada é a mastologista, que é minha sócia no Grupo Lotus, doutora Denise Biangolino. Ela é uma mastologista, tem a formação toda pelo INCA. Ela é super conservadora, quer dizer, então quando precisa tem uma cirurgia, um câncer de mama, que o tratamento é cirúrgico, ela faz cirurgia menorzinha possível, mais conservadora, preservando a mama sempre que possível. E é super cuidadosa, com fechamento para ficar bem esteticamente bonitinho. E ela que me ajuda também nos partos. Vocês vão gostar de conhecê-la, quem ainda não conhece. Aí, ó, tá entrando. Oiê! Ei, agora deu certo. Oi, Ah, que bom. gente, tudo bem? Feliz de participar aí da live, aproveitar o Outubro Rosa, né, para a gente informar as mulheres e os homens também, né, por que não, da importância do diagnóstico precoce, da gente se informar sobre o câncer de mama. E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí embaixo também, né, na live. A Débora vai fazer algumas perguntas aí também pra gente. Enfim, vocês fiquem à vontade de perguntar o que quiserem, tá bom? E aí, Denise, vamos começar falando o que que é essa campanha e o que que são as recomendações atuais para mulher prevenir o câncer de mama. Então, a campanha do Outubro Rosa, ela surgiu lá nos Estados Unidos. Ela veio com o objetivo, na verdade, de conscientizar mesmo sobre a importância da doença, né? O câncer de mama, atualmente, ele é o câncer mais frequente na população feminina. Ele só perde para um tipo de câncer, que é o tipo câncer de pele, do tipo não melanoma. Então, fora esse câncer, ele é o mais frequente na população feminina e ele é muito curável se ele for diagnosticado em fases precoces. Ele tem uma taxa de cura de mais de 95% se ele for diagnosticado precocemente. Só que o que acontece é que se as mulheres não se conscientizarem de que elas precisam fazer os exames de rotina, não basta só a gente fazer o autoexame, a gente se examinar, não basta, a gente precisa fazer a mamografia a partir dos 40 anos, todos os anos, ou antes, se o mastologista indicar por algum motivo específico, né? E aí, se a gente não tiver essa conscientização, o que acontece é que a gente vai descobrir o câncer de mama tardiamente. E aí a gente não consegue taxas de cura boas e a gente tem, na verdade, o contrário, uma mortalidade muito, muito alta pela doença, que ainda é o que Gente, acontece, né? deixa no comentário se vocês conhecem algum caso de uma mulher que acabou falecendo por câncer de mama, porque o que eu vejo é que a maioria das pessoas conhece alguém que conhece ou parente ou familiar, amigo, que acabou falecendo por câncer de mama, e você vê que a doutora Denise falou agora, 95% do diagnóstico precoce é tratável, é curável, né? Então, E realmente, nem, isso mostra e que nem sempre é pode tratável evitar. com cirurgia mutiladora, não. Às vezes a cirurgia é uma cirurgia pequena, que retira só a área mesmo pequena que está alterada. E aí o tratamento nem sempre é um tratamento grande, que inclui quimioterapia. Tem vários tipos de tratamento que não são tão agressivos. Tudo depende da fase do diagnóstico mesmo que a gente fizer, entendeu? Então é muito importante o Outubro Rosa e, claro, assim, é importante ter esse mês, né, para a gente se conscientizar, até porque se a gente tiver um mês certinho, mesmo que todo outubro a mulher vá lá e faça a sua mamografia, já é uma vez por ano, né? Então, já está dentro das recomendações das sociedades de mastologia mundialmente reconhecidas, né? E Outubro Rosa é só um mês que a gente fala mais sobre isso, mas todo mês pode ser feita essa prevenção, ir no ginecologista, no mastologista e fazer os exames necessários. Com certeza, isso aí. E como que a gente pode prevenir?
Qual o estilo de vida que a gente Então, pode ter para tem evitar, né? alguns fatores de risco que são conhecidos para a gente ter câncer de mama, né? Alguns a gente tem como prevenir e outros, infelizmente, a gente não tem como prevenir, né? Dentre eles, a gente pode citar, né? Aquelas mulheres que menstruam muito cedo e entram na menopausa muito tarde, elas têm um risco maior de ter câncer de mama. E isso, infelizmente, a gente não tem como evitar, né? Mulheres que engravidam depois dos 30 anos também têm um risco aumentado para câncer de mama. E aquelas que nunca engravidaram ou nunca vão engravidar têm um risco também ainda um pouco mais aumentado. E aí, então, são fatores Porque é maior protetores, tempo, né? O quê? isso, porque é maior tempo de exposição aos hormônios que os Exatamente. ovários produzem, né? O Exatamente. É mais estrogênio. tempo que a gente está liberando endogenamente mesmo o estrogênio, né? E outros hormônios que também favorecem ao desenvolvimento do câncer de mama. E aí, ao contrário disso, né, a gente engravidar é um fator protetor. Então, quanto maior o número de gestações que aquela mulher tiver e mais precocemente, menor o risco dela ter câncer de mama, né? Claro que isso não vai ser uma indicação para ninguém ter 10 filhos, né? Mas é um fato que é Claro. comprovado cientificamente, né? O que não exclui que crianças e filhos sejam sempre planejados, não só por esse motivo. A amamentação diminui muito o risco de câncer de mama, então cada ano Aí de vem mais uma aleitamento vantagem da amamentação. exatamente, mais uma Vários. vantagem. Tem vantagem não só para o bebê, como para a mulher fisicamente, mas também a longo prazo para evitar o câncer de Evitar o mama. câncer de mama, né? Exatamente. Então, isso é cumulativo. A Mas a cada ano que a amamentação gente acima de, amamenta, a amamentação 2 anos, né? Para prevenir. não, cada ano de amamentação diminui um pouco o risco de câncer de mama. Então, se a mulher, por exemplo, tiver 3 filhos e ela amamentar cada filho por 2 anos, ela vai ter uma redução maior ainda no risco, entendeu? E aí, entre outros fatores, né? Um dos principais Lembrando é só da amamentação, que o Ministério da Saúde recomenda uma amamentação no mínimo por dois no anos. Muita mínimo, gente confunde exatamente. e acha que é no máximo 2 anos. Não, são até É, 6 meses do bebê, amamentação exclusiva, sem água, sem chá, sem fórmula, sem nada, em geral, lógico que tem cada caso específico, e é no mínimo até 2 anos, tá? E com 6 meses vai começar a introdução alimentar, e com 2 anos, aí depende da família, tal, se vai querer desmamar ou não, mas pode aumentar até 3, 4, 5 anos, até quanto quiser, que só vai ter benefício. isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. Elas acham que a recomendação é o aleitamento por 6 meses, né? E não é. O aleitamento exclusivo por 6 meses que é recomendado, né? O aleitamento mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde é de 2 anos. Claro que de forma complementar, né? A criança já vai estar se alimentando com outros alimentos né, em conjunto com o aleitamento, mas ela ainda vai continuar tendo os benefícios do aleitamento e a mulher também, né? Inclusive para a redução do câncer de mama, da incidência. E aí outros fatores também sobre o que você perguntou, né? Principal é como para praticamente tudo, né? A gente sabe, é estilo de vida, não só para câncer de mama, quanto para imensa maioria dos tipos de câncer. A gente pode citar os principais: obesidade, sedentarismo. Isso porque a gordura corporal ela produz uma espécie de fazer aumentar o risco de câncer de mama também. A Então, isso estrona é um tipo de estrogênio, tá, gente? A gente tem vários tipos de tem estrogênio. A vários estrona é o tipos. estrogênio produzido pela gordura. Exatamente. E isso principalmente após os 50 anos, né? Então, aquela mulher que após os 50 anos se mantém sedentária, obesa, que consome muita bebida alcoólica, ela vai ter um risco aumentado para câncer de mama, sem dúvida. Uma outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é terapia de reposição hormonal. Reposição hormonal, quando bem indicada, ela pode ser feita, mas ela precisa de um controle rigoroso. Já está mais do que comprovado que ela aumenta o risco de câncer de mama, sim, e principalmente se ela for feita por mais de 5 anos e se ela for feita sem acompanhamento médico. Então,
Se você tiver indicação de fazer reposição hormonal, não faz da sua cabeça, conversa com o ginecologista que esteja bem orientado sobre o assunto e que possa fazer um acompanhamento rigoroso em relação ao câncer de mama e, de preferência, não fazer acima de 5 anos, que é a recomendação mesmo, tá? É isso da menopausa, até eu gosto de falar. A ginecologia natural, que é a minha linha, né? Tem muitos tratamentos naturais que são super eficazes para essa fase de climatério, que não inclui hormônio. Tem alguns poucos casos que tem recomendação de hormônio, mas assim, são pouquíssimos casos. E assim, vai ser uma fase de transição da mulher. A mulher tem 3 grandes ritos de passagem, né? Digamos assim. Tem a menarca, que é a primeira menstruação da mulher, o parto e a menopausa. Essas 3 fases, bom, menos o parto, né, que não é obrigatório. A mulher vai ter que passar e aceitar. Tem a questão da aceitação das mudanças. Então, a menopausa, quando você faz uma reposição hormonal de 5 anos, quando não tem uma indicação muito absoluta, é meio que postergar o momento que você vai encarar, aquele momento que você virou uma Exatamente. anciã. Envelhecer é Aí, difícil, não- né? Para todo mundo, sem dúvida. Mas são Então, é fases uma da nossa forma que vida você que a gente vê pode. também. Exatamente. Depende da forma como a gente vê, né? E uma outra questão também que a gente tem descoberto recentemente, saiu um estudo bem grande que mostrou que não só a reposição hormonal, mas também a maioria dos métodos contraceptivos que contém hormônio também aumentam o risco de câncer de mama, tá? Não é um Pois é, aumento pílula, injetável, anel vaginal, até o adesivo. DIU de progesterona, tá? Também foi relacionado. Então, qualquer método A hormonal Mirena também, tá? também foi relacionado. Inclusive, não foi só método com estrogênio, os métodos com progesterona também. Esse aumento, ele não é um aumento que foi comprovadamente muito grande, tá? Foi mais ou menos um caso extra para cada 4.000 mulheres. Mas se você somar, às vezes, com uma história familiar positiva, Gente, mas olha só, a sobre reposição isso. hormonal cortou, eu tô falando enquanto cortou o seu. A reposição hormonal, eu sempre falava isso para os pacientes. A reposição hormonal, você vai usar no máximo 5 anos, em média. Eu não sou a favor da reposição hormonal, mas assim, todo mundo fala muito mal da reposição hormonal e é um estrogênio mais natural e é muito menos tempo, são 5 anos. Comparado à pílula, tem 4 vezes mais hormônio e você usa Exatamente. durante 20, 30 anos. E qual Mas mulher esse nunca usou pílula anticoncepcional ou, no mínimo, não foi oferecido? Né? Então, a gente tem que olhar com um olhar bem crítico também para os eu métodos acho que contraceptivos. o principal é orientar a mulher, entendeu? Eu acho que o principal é você não passar uma medicação para a mulher dizendo para ela que ela vai só ter uma melhora na pele, que vai melhorar a acne, que vai regularizar o ciclo, vai diminuir o fluxo menstrual, a cólica, e não falar para ela o outro lado da moeda, né? Eu acho que tudo que a gente vai usar, principalmente a longo prazo, tem que ser conversado com a paciente, ela tem que saber os riscos, os benefícios e ela fazer as escolhas dela, né? E aí é claro Isso é o que tem verdadeiro empoderamento contraindicações feminino, mesmo. né? Exatamente. O médico é só um instrumento de conhecimento técnico, né, de Isso. falar todas as opções, só que o que acontece geralmente é que as mulheres que já foi oferecido pílula, quando, enfim, antes de eu ser médica, ginecologista, o médico fica naquela posição de todo poderoso, que é o único que sabe das coisas, e fala assim, não, você vai tomar a pílula. Muita gente chega no consultório, tem uma caixa contraceptiva, mostra e fala assim, nossa, eu nem sabia que existia isso. Ele Tudo bem, prescreve e se a mulher troca. quiser,
prescreve e pronto. Não é, não, a mulher sai da consulta, na maioria das vezes, sem saber todas as formas. E tudo é Exatamente. custo-benefício na medicina. Tem os Uhum. métodos não hormonais. Tem também vantagem, tem desvantagem. Tudo tem vantagem e desvantagem. Cabe à mulher saber o que na vida dela vai se encaixar melhor e optar Claro que pela tem melhor mulheres opção que para têm ela. contraindicação formal mesmo a fazer reposição hormonal, a usar hormônio, que são aquelas pessoas que têm mutação genética comprovada, com risco muito elevado para câncer de mama. Essas a gente não tem nem como dar a opção, entendeu? Mas as mulheres de risco habitual a gente pode conversar e explicar e elas decidirem, né? Mas, enfim, vamos aproveitar então a live para a gente falar, lembrar qual é a recomendação do rastreio de câncer de mama em mulheres de risco habitual, tá? O que é uma mulher de risco habitual? É aquela pessoa que não tem comprovadamente nenhuma mutação genética. Ela pode ter, às vezes, um parente que teve câncer de mama. Isso não quer dizer que ela tenha uma mutação genética ou que ela seja uma paciente de alto risco. Como o câncer de mama, ele é o mais frequente na população feminina, depois de câncer de pele do tipo não melanoma, a gente espera que as pessoas tenham mesmo alguém na família com história de câncer de mama, né? Isso não necessariamente vai aumentar o risco da paciente. Então, uma pessoa com risco habitual, ela tem indicação de começar a fazer uma mamografia a partir dos 40 anos, tá? O Ministério da Saúde, ele recomenda a partir dos 50 anos, mas as sociedades de mastologia, inclusive a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda a partir dos 40 anos a mamografia anualmente, tá? E aí, se tiver indicação de complementar com algum outro exame, seja ele ultrassonografia, ressonância, tomossíntese, tem outros exames de mama também. Aí, nesse caso, vai ter que ser avaliado pelo médico, tá? A mamografia é o único exame que é realmente necessário, independente de qualquer outra avaliação, tá? E que mais que a É gente porque muita pode... gente acaba fazendo ultrassom e fica super segura, né? Não, eu faço ultra e tá Não, tudo não bem. Não. adianta, não adianta. Inclusive, o câncer de mama, no estágio mais inicial de todos, ele se manifesta sob a forma de microcalcificações, que são uma poeirinha que aparecem na mamografia. Na ultrassonografia, elas não aparecem, nem na ressonância elas aparecem. Parece uns Então, pontinhos branquinhos, bem pequenininhos, que a exatamente. ultrassonografia não Tem capta. calcificações que são Pela benignas, tá? não Então consegue. não é para todo mundo que tem a calcificação na mamografia se desesperar, mas tem alguns tipos de calcificação, que são principalmente as microcalcificações agrupadinhas, que elas podem mostrar sim um tipo de câncer muito precoce, muito inicial, e é por isso que a mamografia efetivamente foi o único método que se mostrou eficaz para reduzir a mortalidade por câncer de mama. Então não tem como a gente trocar por nenhum outro método nesse momento agora. Pode ser que no futuro isso mude, tá? Mas por enquanto ainda não mudou, ainda é mamografia mesmo, tá bom? Denise, e muita gente que tem prótese fica com medo de fazer mamografia. Sim, isso é uma dúvida muito comum. Pode fazer a mamografia. As técnicas que fazem a mamografia, elas são Deve. super treinadas. Tem uma manobra que as técnicas colocam a prótese um pouquinho mais para trás e conseguem fazer a mamografia só do tecido mamário. A prótese sempre fica atrás da glândula mamária, tá? Ela fica ou à Independente da frente da técnica, tá, glândula, gente? Porque tem técnica, tá? fica assim, ó. Tem pele, glândula mamária e prótese, músculo, ou pele, glândula mamária, músculo e Músculo e prótese. Então, prótese. independente da técnica que Nunca você vai fizer, ser, exatamente, a nunca vai glândula ser fica na pele, frente. prótese e glândula. Uhum. Então, a glândula, ela sempre está na frente. Então, sempre dá para fazer. Tem uma técnica especial para isso. As técnicas dos laboratórios, elas são treinadas. Não vai romper a prótese. Pode fazer com certeza e deve, na verdade, fazer, tá? Não está contraindicado. Tá? E lembrando também uma outra coisa, câncer de mama também pode aparecer em homens, não é só em mulheres. Os homens não têm indicação de fazer mamografia todos os anos, mas 1% dos casos da doença aparece em homem também. Então, os homens têm que ficar atentos. Se tiver algum sinal clínico, né, algum nódulo palpável,
pele vermelha, pele com carinha de casca de laranja, alguma alteração no mamilo, tem que buscar um mastologista também, tá? E uma outra E coisa aí vai no importante... mastologista mesmo. Mastologista não é médico só de É, mulher. não, Diferente do não é só ginecologista. de mulher. Isso é Mastologista vai muito homem homem também no também. consultório. Exatamente. E uma outra coisa também para a gente lembrar é que antigamente era muito preconizado a mulher marcar um dia no mês para fazer o autoexame, né? E aí até aparecia muito na televisão ensinando como fazia, levantar o braço e tudo mais. O No autoexame ele banco. caiu um pouquinho por terra, tá? Hoje em dia ele não é mais preconizado nesse sentido, assim, de ter dia marcado, de ter uma técnica certa. O que a gente recomenda hoje em dia é o autoconhecimento, tá? É a mulher se conhecer, ela se tocar, ela saber como é o corpo dela e ela saber dizer que mudou alguma coisa. Às vezes tem pacientes que chegam no meu consultório e falam assim, doutora, eu não senti nódulo, eu não senti nada, mas eu percebo que tem alguma coisa de diferente. E isso a gente valoriza muito, porque a mulher, quando ela se conhece, ela sabe, às vezes, perceber alterações bem pequenas mesmo. E não é só nódulo, tá? Se a gente for esperar uma mulher palpar um nódulo na mama, esse nódulo já vai ter, no mínimo, 2 centímetros de tamanho. Já vai ser um câncer que é considerado avançado. Então, ele já não tem mais Que de aquelas repente taxas de perdeu a cura. oportunidade já de tratamento mais conservador e cura, né? Exatamente. Acho que alguém perguntou E alguma assim, coisa o aqui. autoconhecimento, um dos pilares da ginecologia natural é o autoconhecimento. E uma analogia que eu faço, assim, se aparecer uma espinha no nosso rosto, que é a parte que a gente mais conhece, o nosso rosto, nossas mãos, que a gente vê mais, se aparecer um começo de uma espinha, a gente já acorda e já vai falar assim, ah, tem uma espinha aqui começando a nascer. E é esse nível de conhecimento que a gente tem que ter do nosso corpo inteiro. Exatamente. Inteiro. Da pele, da nossa pele, que é o nosso maior órgão, da nossa mama, da nossa vulva, que as mulheres, em geral, não têm costume de conhecer a vulva e a mama também. Então, a vulva, olhar com a ajuda de um espelhinho, conhecer todas as estruturas, pode pedir ajuda para o ginecologista também. Exame ginecológico, quando eu vou passar o espéculo, eu sempre ponho um espelhinho na mão da paciente para ela ver, mostro o colo do útero dela. É importante esse Tem que conhecimento, ser a porque mesma coisa com a, a mama também. pois é, a mama, olhar no espelho, quantas vezes a gente tem o costume de, sem roupa, se olhar no espelho, olhar a mama, olhar o tamanho, se uma mama está simétrica com a outra, qual é a cor da sua mama, se tem alguma descarga papilar, que é uma saída de algum líquido espontaneamente, não é para ficar apertando, mas Foi se bom você sai falar isso, porque tem espontaneamente, alguns se... sinais de alerta que a gente pode falar para as pacientes para elas ficarem atentas, até para procurarem um médico se perceberem. Então, claro, um nódulo sempre tem que ir ao médico para avaliar. Se perceber algum carocinho, alguma coisa assim. Se perceber que a mama ficou com a pele vermelha, tem que ir também. Se tiver alguma área Tá coçando, repuxando, né? assim, se tiver alguma área também, assim, repuxando, você percebe que o mamilo está entrando, ou aqui do lado está puxando um pouquinho, uma mama ficou muito diferente da outra, de uma hora para outra, está saindo algum líquido pelo bico do peito sem a gente espremer, porque quando a gente espreme é normal sair um pouquinho de líquido, mas se estiver sujando o sutiã durante o dia, principalmente se for um líquido ou sanguinolento, né, cor de sangue, ou um líquido bem transparente, que a gente chama em água de rocha, precisa ir ao mastologista. Se a pele ficar grossa, com aspecto de casca de laranja, que a gente chama, tem que ir também. Se perceber carocinho embaixo da axila, tem que ir também. Tem uma campanha muito legal que foi criada nos Estados Unidos também, se eu não me engano, por uma fotógrafa que ela perdeu, eu acho que a mãe, a avó, várias pessoas na família por câncer de mama, e ela criou uma campanha muito legal que se chama Know Your Lemons, que traduzindo é Conheça os Seus Limões. E aí ela fez uma série de desenhos com limões simulando, né, as mamas, mostrando todas as alterações que a gente podia ter. Eu até já postei no meu Instagram.
um dos esqueminhas Manda o desse que seu ela fez. stories hoje pro pessoal É, aproveitar, conhecer. vou colocar para vocês O verem. A Instagram campanha dela é é super doutora legal. Denise Biongolino. O meu Instagram, depois no final a gente abre para pergunta. Meu Instagram é doutora Denise Biangolino, mas a gente vai abrir depois para o live. A live vai ficar aí um tempinho para vocês verem depois. E a gente vai abrir para perguntas, vai responder ao longo de amanhã, o dia todo. Então, quem quiser depois fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Espera aí, tem alguém que está perguntando aqui alguma coisa. Tive mastite na primeira gravidez, tenho 2 calcificações por conta da mastite. Estou grávida e tenho 40 anos. Essa calcificação pode atrapalhar no aleitamento? A princípio, não, tá? A calcificação, a princípio, ela pode ser ou natural do próprio envelhecimento da mama ou uma cicatriz da mastite que você teve. Isso, a princípio, não tem por que atrapalhar no aleitamento, não, tá? Não precisa se preocupar, pode amamentar e deve, com certeza, amamentar. Tá bom? E quem já teve câncer de mama e tá curada pode amamentar também, né? Falando em amamentação. Acho que congelou um pouquinho, pode, tá, gente? Vocês já viram? Tem umas fotos que são bem interessantes, assim, da mulher que teve câncer de mama numa mama, mastectomizada, amamentando na outra. Tá lógico que durante o tratamento, se estiver fazendo quimioterapia, não. Mas Yasmin, como sempre. Eu acho que caiu a conexão da Denise. E sobre nódulo de mama também. Nem todo nódulo de mama é câncer, tá? Muito pelo contrário. Quer participar da live? Não. Eu fico em pé. Nem Eu todo... fico em pé. Tá bom. Nem todo... Mãe, né, gente? Com sua mãe sempre. Nem todo nódulo de mama é câncer, tá? Mas tem que ser visto. Todo nódulo de mama tem que ser visto, tá? O rastreio pode ser feito por ginecologista, mastologista. Mas, particularmente, quando tem algum nódulo, alguma coisa mais específica, eu sempre mando para a Denise, que o mastologista, ele é mais Depois que especialista acabar nisso, o né? vídeo, eu tiro o seu celular daí, tá? Gente, todo mundo já conhece a Yasmin, né? É. Doutorinha Yasmin. Doutora Muito Yasmin. bem, filha. Mas todo câncer de mama tem que ser visto, tá? Quando a maioria é fibroadenoma, mas tem que ter certeza. Mãe, o fibroadenoma também, cada um. E aí, Espera isso um pouquinho. fica abaixado? Cada nódulo tem uma conduta diferente. Alguns precisam de biópsia, outros não precisam, tá? E tem que ser bem visto, tá? E, por favor, gente, fibroadenoma, nem a minoria precisa de cirurgia, tá? Eu vejo muita menina com 15 anos, toda apaixonada pela Yasmin, eu também. Muita menina nova, depois de 18 anos já com a mama toda operada. E assim, quem tem tendência a fibroadenoma, é uma tendência, pode tirar aquilo e voltar. Imagina, primeira cirurgia com 15 anos, 18 anos, com 30 anos já tem várias cirurgias, uma coisa que não vai evoluir para câncer, né? Então, assim, ó, se tiver dúvida que é um fibroadenoma, pode fazer, de repente indicar uma biópsia para ter só a certeza, mas assim, o fibroadenoma não vira câncer, tá? Agora, um nódulo, né, numa mulher que tenha fator de risco, numa idade, também dependendo da característica no exame, sim, tem que ser visto com muita atenção, tá? E fala muito assim da história familiar, né? Todo mundo tem uma história familiar de câncer, fica muito preocupado de ter também câncer, e aí tem algumas atrizes que já fizeram uma mastectomia profilática, e todo mundo fica, não, eu também vou tirar a mama. Calma, gente, não é assim. São pouquíssimos casos que tem essa indicação, existem alguns casos sim, mas são poucos casos, tá? Uma mulher que tem câncer de mama, 20% só das mulheres tem história familiar de câncer de mama, tá? Então não é porque a sua mãe teve, tal, que vai ter, tá?
Mas dependendo, se, por exemplo, se a mãe teve um câncer de mama muito nova, sei lá, antes de 40 anos, o rastreio geralmente começa 10 anos antes para esses cânceres mais novos, tá? E antes de 40, a mamografia é feita depois de 40 anos, anualmente. Antes disso não tem indicação, porque aparece um borrão branco, porque a mama é muito densa. Mas antes disso, o rastreio é feito sim na consulta anual, pela palpação pelo ginecologista, tá? O autoexame, o que estava acontecendo? Que as mulheres estavam tendo a falsa ideia que estava protegida, que estava bem examinada, né? Fala assim, não, eu examinei, vi que não tem nada, e aí começou a aumentar o câncer de mama pela falta de detecção mesmo, porque a mama é um tecido difícil de avaliar. E aí deve ser examinada realmente por um ginecologista experiente ou pelo mastologista, tá bom? Eu deixei pergunta no meu story sobre câncer de mama, doutora Denise, no Instagram, doutora Denise Biancolino. Pode entrar de novo, Denise, mandou solicitação. Ela também tá disposta a ajudar, tá? E, bom, vamos ver se ela consegue entrar de novo. E aí é o autoconhecimento mesmo, que a gente estava conversando. E a ginecologia natural... não recebi esse convite, Denise. A ginecologia natural fala muito isso, né? Do autoconhecimento. Esse autoconhecimento pode ser feito com a ajuda do ginecologista. Quando eu examino uma mulher, eu pego a mão dela e mostro, olha só, a sua mama, você tá vendo essa parte aqui? Geralmente a glândula mamária fica na parte mais externa, mais superior, fica uma densidade maior, que às vezes confunde com o nódulo. Eu mostro, você tá vendo aqui, sua mama é assim, esse lado da sua mama é assim, tem essa parte, pode ser confundida com nódulo. E aí, caso isso não venha espontaneamente, o ginecologista pode perguntar também, me ensina a ver minha mama, tá? Eu e a Denise, a gente ensina, tá, gente? Qualquer coisa, só marcar com a gente, o que a gente puder fazer para ajudar, tá? Eu não sei se a minha conexão tá ruim, eu não sei, mas não tá entrando o convite dela. Mas, enfim, ela tá à disposição e eu também, tá? Uma seguidora está perguntando de quanto tempo é para fazer a ultra. Então, isso que a gente falou da ultra, a ultra não é um método de rastreio, na verdade, antes de 40 anos. Se na palpação eu tenho uma dúvida, se é um nódulo, se é parênquima, o que é, eu posso pedir uma ultra para complementar. Mas o exame de rastreio de câncer de mama, depois de 40 anos, é a mamografia, tá? Não substitui a ultra. Lógico que essa mamografia tem uma categoria, também tem uma nota, né? De 0 a 5. Se for 0, significa que o exame não foi suficiente para ver, pesquisar toda a mama, e aí sugere pedir a ultra. E a gente pode pedir também, tá bom? Gente, essa live vai ficar gravada no YouTube, tá? Para vocês verem, indicar para as amigas. Meu canal do YouTube é Ginecologia Natural e Parto Holístico, doutora Débora Rosa. Tem vários vídeos lá. E volta e meia eu toda semana tenho um convidado também. Um próximo convidado. O próximo convidado é o Cláudio. A Denise falou que não está conseguindo. Tecnologia, às vezes a gente ajuda, às vezes não, né, gente? Básico. Tecnologia é assim mesmo. Mas o importante, a mensagem que a gente queria passar, a gente realmente passou nessa live, tá bom? E a próxima live vai ser quarta-feira à noite com o Cláudio, terapeuta holístico, que é especializado em cristaloterapia, em bioenergética, e a gente vai focar na bioenergia. A gente já fez uma live de cristaloterapia e podemos falar também um pouquinho de fitoterapia também, que é minha paixão, né, na ginecologia natural. Terapia anda muito unida, e de bioenergética também. E falando em terapia holística e câncer de mama especificamente hoje, eu queria falar que
A ginecologia natural, ela ela trata e cura várias doenças, realmente. O climatério que eu falei, né? Ela ajuda demais, ginecologia natural, tratamento com aromaterapia, fitoterapia e terapias holísticas. Mas existem algumas doenças que a gente precisa da alopatia ou da cirurgia. Isso é muito sério, tá, gente? O câncer de mama é uma delas. Lógico, o tratamento holístico, né, junto, é um adjuvante, sempre ajuda. Fazer um tratamento. Hoje eu estava até falando com o Cláudio, ele está tratando uma pessoa, o Cláudio Lourenço, o Instagram dele, se vocês quiserem conhecer. TH, né, terapeuta holístico no começo. E ele está tratando junto com a medicina tradicional, paciente com câncer. Não, hoje mesmo foi ver uma paciente com câncer de pâncreas, tá? E aí entra como adjuvante, tá? Tem seus benefícios, só que a medicina convencional, cirúrgica e a quimioterapia, né, em alguns casos mesmo sendo muito intervencionista e tal, a gente tem seu lugar e tem sua importância também. Tá? A gente não pode ser extremista nunca. Tá bom? É isso. Estou à disposição. Qualquer coisa, se vocês quiserem marcar consulta, dúvida, eu sempre abro nas perguntas, tá? A gente não pode fazer consulta virtualmente. A gente pode responder dúvidas abertas. Isso, lógico, é uma dúvida, sempre é dúvida de muitas mulheres, então eu abro perguntas, tá bom? E se quiser marcar consulta, pode fazer também comigo, com a doutora Denise. Pode fazer via direct também, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Vai se despedir também, Yasmin? Tchau.